eternidade. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Pai. Deus querido, invocamos a Tua presença sobre este lugar. Deus querido, sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor traga em paz e segurança, meu Pai. Debaixo das Tuas mãos potentes, aqueles que estão vindo, Pai, das suas casas, dos seus serviços, ó Deus, das suas escolas, ó Deus, para esta casa de oração. Deus querido, abre a janela do céu nessa noite, Pai, e derrama sabedoria, Pai, é o que nós pedimos. Nós pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, para a compreensão da Tua santa palavra, Deus. Que nessa noite, Pai, nenhum impedimento, nenhum bloqueio espiritual, humano, possa, meu Deus, impedir o Teu trabalhar neste lugar. Que cada palavra lida, Pai, que cada versículo expressado neste lugar venha ser para glorificar o Teu nome, Pai. Aleluia, Jesus, crava a Tua palavra na tábua do nosso coração, Deus, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Aleluia, Deus, e para que nós venhamos alcançar mais vidas, ó Deus. Aleluia, através, Senhor, da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom ensinamento a todos. Pai, Senhor Jesus, povo. Amém. O estudo, aproveite bastantão. Aproveite bastantão. Tem mais uma vez aqui, filho. Tem mais vez aqui, ó. Eu acredito que você na apostila tem um tempo aí, quem tiver curiosidade procurar, sabe que está na página 14, né? É nessa, pastor? Na sua mesmo, eu vou entregar essa daí. Só não achei bonito que nem esse aí da capa desse que eu fiz para você. Esse aí foi. Esse aí para 3 pessoas só. Mas eu tenho aqui o conteúdo. Tem um conteúdo resumido aí na apostila, na página 14. Mas não se preocupe que eu fiz aqui, dá para todo mundo. Pastor, me explique, é a de texto ou é aquela? Eu vou usar essa daí, ó. Essa mesmo que eu te entreguei, que é só tem a capa. Isso. Vamos para hora. Tem mais gente aqui no sábado que não sabe. Por que pastor, a gente já foi batizado, nós já é crente, já há muito tempo. Tá meio de longe aqui, eu estou vendo da fila dele. Vai, aqui, ó. Você está ali, Nós começamos primeiro. Você está ali na mesa. Você é discípulo de Deus ou não é? Ó, tem. A maioria de nós fomos batizados sem uma instrução. Eu mesmo não tive ensinamento para ser batizado também. Falar para mim que eu tinha que me batizar, só eu fui inferno e acabou. Para mim foi o suficiente, né? Só que depois que eu me batizei, que eu fui descobrir que tinha uma série de outras coisas que eu precisava cumprir, aprender e seguir durante toda a minha caminhada com Deus. Foi onde eu disse, por que eu me batizei? Mas enfim, porque o desejo, ele tem que vir a partir de nós, não dos nossos familiares, não do pastor, não da igreja. O desejo de se batizar tem que ser pessoal. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus colocou uma condição para o batismo.
E aí depois ele acrescenta mais duas condições para o batismo. Nós vamos ver aqui que Jesus ele impõe. Só que aí vem a igreja, ele coloca 50 condições para a pessoa se batizar. E tem gente que morre sem conseguir se batizar por causa da igreja. Não por causa da palavra. Porque a palavra, como eu já disse, nos coloca duas condições para o batismo. Mas infelizmente as igrejas enchem a pessoa de paradigmas, de coisas, de regras e acaba atrapalhando essa pessoa de se batizar. E é isso que nós vamos ver aí no desenrolar do ensinamento. Eu acredito que não tem nenhum outro exemplo melhor para nós aprendermos sobre batismo, a não ser o quem? Quem? Vocês estão com medo? Abraão. Vocês estão com medo? De Jesus Cristo. Primeiro que se batizou nas águas, quem foi? Acertar essa pergunta de um momento. Uma das primeiras coisas que você aprendeu na sua Bíblia, você podia não saber que era um batismo, mas foi a primeira pessoa a se batizar na Bíblia. Agora, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Deus espera de plantão. Foi Jesus se batizou? Não. Ele batizou nas águas. Já peguei! Peguei no ar. Entendeu a diferença de quem anda na vibe da revelação? O Espírito Santo de Deus. Gênesis, primeiro, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava. Onde? Onde? Sobre a face das águas. O Espírito Santo já era puro, já era limpo. Mas qual o melhor lugar que ele gostava de ficar? Nas águas. Todo o universo, as galáxias, as estrelas, tantos lugares que ele podia estar passeando, que ele podia estar aproveitando. Mas a Bíblia diz que o lugar preferido do Espírito Santo era onde? Nas águas. Sou fã do Espírito. Ele ali só navegando na presença de Deus. Só navegando. O que será que ele estava ensinando para nós? Será que o Espírito Santo já estava nos dando uma direção? Ele estava nos mostrando algo? É óbvio que sim. Não sei você, mas eu entrei essa revelação Deus me entregou agora. Essa veio que Mateus 3,11. Mateus 3,11. Agora nós vamos falar de batismo na terra. Mateus capítulo 3. Mentiu para nós, Pai seu filho. Mentiu para nós quem disse que João foi quem trouxe o batismo. João, ele trouxe o batismo do arrependimento. Mas o batismo já acontecia antes de João Batista. Isso nós vamos ver. Mas antes, Mateus 3,11. O que diz aí? E eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem após a mim e é mais poderoso do céu, mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo, eu estou batizando vocês para o Estou batizando vocês para arrependimento. Então eu estou batizando vocês para que os outros vejam que vocês estão arrependidos. Arrependidos de quê, pastor? Arrependido de uma vida de pecado, arrependido de estar vivendo longe de Deus, arrependido de não estar debaixo da graça e da presença do Senhor Jesus, arrependido de não ter conhecido esse Deus antes, certo? João ele deixa claro, eu estou batizando vocês para arrependimento, mas é o seguinte, vocês vão precisar buscar outro batismo, porque aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, mas aí não envolve mais água, aí vai envolver o quê? Espírito Santo e fogo. Eu estou dando para vocês só o princípio, o primeiro batismo, que é o batismo da carne, é o batismo da morte. Mas depois desse batismo, vocês ainda precisam buscar mais dois, que é com o Espírito Santo e com não é o mesmo. E com já se separou. Agora já são dois personagens distintos.
certo? Espírito e fogo. A confusão da nossa mente é que a gente acha que quando é batizado com o Espírito Santo, automaticamente o fogo vem na rabeira, né? Não é bem por aí. Há casos e casos, é isso que nós vamos aprender. Pois bem, João ficou conhecido como Batista, né, por conta desse tipo de batismo que ele vinha fazendo. Ele aparece nas águas chamando o povo para se batizar. Porque antigamente quem se batizava, quem tinha o costume de descer nas águas, eram os faraós, que eles aprenderam já com os essênios, né, os grandes. Eles tinham esse costume de se batizar como um rito de renovo, sabe? Um faraó que vai durar muito tempo. Nossa, o faraó está meio cansado, né? Ele está meio fadigado. Eu acho que ele não vai durar muito não. Aí naquele ato de fé, né, nas crenças deles, esse faraó, ele descia as águas e quando ele levantava, todo mundo olhava e dizia, não, agora é um novo faraó. O cansaço do homem foi embora, a fadiga é outra. Nessas condições que nós estamos vendo ele aí, ele vai reinar ainda muito tempo. E esse era o tipo de batismo que era se praticado, ok? Aí aparece João agora batizando os pobres, batizando os humildes. Alguém olha e diz, esse homem é doido. Por isso que João levou o nome de doido, de maluco, né? O pregador, a voz do deserto. Gente, como vocês podem dar ouvido para esse homem? Como que alguém pode batizar alguém que não é uma autoridade, que não é um faraó, que não é... Esse homem é maluco. Ele disse, não, mas o batismo que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com o batismo de vocês. Esse batismo aqui eu recebi a revelação do céu. Eu estou batizando aqui para o arrependimento. Batiza quem quer, não quer não. Tocou aí no coração, arrependeu, raça de víbora. Se não, sai da beira da água, que tem gente ainda para batizar. Ele vai para cima do povo e ele confronta tudo aquilo. E a Bíblia diz que agora, mesmo ele com essa mensagem dura. Hoje em dia não, né? O pessoal chega na igreja, vem aqui para Efésios, de todo jeito, não bota aqui nesse momento. Lá, o negócio é mais tranquilo, a gente dança, a gente pula, ninguém fala nada de beber, de fumar, que não pode, que nada disso, não. Então eu vou procurar caminhos que sejam favoráveis ao meu coração. Mas o que? A palavra do Senhor diz que mesmo com aquela mensagem dura, mesmo com aquela mensagem de confronto, tudo que alguém quer ouvir, né? Raça de víbora. Não, tem que ser queridinho, filhinho do papai, anjinho do céu. Não, é praga do Egito mesmo. Tu é podre. Você precisa se converter, você precisa se lavar, você precisa mudar. Porque a gente só enxerga, né? Para lá, mas a Bíblia nos ensina a olhar para dentro de nós. E é isso que João está fazendo com eles, dizendo, não, vocês são muito bons para olhar para fora da janela, agora olha para dentro. Fecha a porta e olha para dentro da janela. Cada um agora olhe para dentro de si e busque o quê? O arrependimento. Eu não posso buscar o arrependimento do outro, eu tenho que buscar o arrependimento em mim. E é isso que João agora está ensinando, que João agora está mostrando, que João está ensinando para eles. Ok? Mateus 3, dos 5, nós vamos ler agora, né? Nós lemos o 11, nós vamos ler do 5 ao 8, para ficar melhor compreensão. Pode ler. Mateus, capítulo 3, versos 5 ao 8. Pode ler. Então saíram a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que aconteceu? A Bíblia diz que agora, quando ele começa a batizar, começam a vir os curiosos. Não queriam se arrepender, não queriam se batizar, queriam apenas observar o que estava acontecendo. Eu quero me converter, eu quero só conhecer, eu quero ser só simpatizante, eu quero ir só no dia que me favorece, eu quero só ir só no dia de congresso, só no dia de festa. Eu só quero estar, né, por ali, na beira da água. É por isso que agora João olha e diz, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
Por que vocês estão correndo do batismo? Por que vocês estão correndo da intimidade com Deus? Por que vocês estão correndo da proximidade com o Senhor? É isso que ele está dizendo, ele está confrontando, né, essas pessoas. E alguns desses ainda se convertiam. A maioria deles, nós temos que para Abraão. Abraão ensinou tudo que a gente precisava saber. A gente já sabe de tudo que a gente precisa. A gente não precisa aprender mais nada. Quem é esse tal de João? Mal sabia eles que João nada mais, nada menos era primo de Jesus Cristo. Já tinha vindo incumbido com a missão. Que missão foi com o anjo deu? Que disse para a mãe dele lá, para Isabel. Esse aí é aquele que vai na frente. Esse aí é aquele que vai preparar o caminho para o Messias. Mal sabia eles que João nada mais estilingue de Jeová, abrindo o caminho para que o mestre viesse logo atrás, igual a pedrada que derrubou Golias. Sai da frente, porque agora não tem vez mais não. Se vocês não ouviram João, vocês vão ter que ouvir. Se vocês não receberam o arrependimento, agora o negócio é Espírito Santo e fogo. Ou é aprovado ou é reprovado. Agora é a prova dos 9. Quem passou, quem não passou, está reprovado. Jesus vem de acender o ministério de João. Tanto que o próprio João, depois que Jesus começa a manifestar as obras, João fica estático. E ele não entende se o ministério dele tinha terminado ou não, ele não entende se já tinha chegado o tempo, se ele tinha cumprido. Ele agora está preso e tinha-se a ordem já, sabia que o dia da sua morte estava se aproximando. Alguns dos seus discípulos vão visitar ele na cadeia e perguntam para Jesus se é ele mesmo ou se nós ainda vamos ter que esperar outro. Mas ele não queria saber se Jesus era o Messias, o que ele queria saber se ele tinha mais tempo de vida, porque ele sabia que se Jesus fosse de fato o Messias, acabou o ministério dele, ele ia ficar por ali mesmo, né? Então, quando alguém traz a missão para ele, diz, não, ele diz que ele é o Filho de Deus, que conta acabou. Ele diz, então tá bom, pode botar na cabeça, pode fazer o que vocês quiserem, porque a minha missão está cumprida. Então, que verdadeiramente, primeiro, para seguir a Deus, para andar nos caminhos do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos entender é a nossa missão. Para que foi que Deus te chamou? Qual que é a missão que Deus tem na sua vida? Porque você pode ter uma caminhada toda com Deus, que nem foi pregado aqui pela vida do Chaguinho na semana passada. Porque você vai ter que dar conta desse ministério. Você vai ter que dar conta do que Deus ele te chamou para fazer. Não é o que eu quero fazer. Eu posso querer fazer muitas coisas, eu posso fazê-las. Mas tem uma coisa que Deus ordenou que eu fizesse, que essa eu preciso prestar conta dela. E aí que está o negócio. E essa era a preocupação de João Batista. Eu vou ter que prestar conta com Deus logo. E como é que está o meu caminhado? Como é que eu concretizei isso? Não, João, você fez o que você precisava fazer. Você batizou para o arrependimento. Pode deixar que agora o Espírito Santo e fogo já é outro departamento. Pode descansar em paz, porque Jesus ele há de manifestar a glória dele sobre a terra. Ok? Atos capítulo 19, do verso 1 ao 5, vai ensinar o que para a gente? Atos 19, do 1 ao 5. Até o verso 5. Do 1 ao 5. Pode ler quem achou, pode começar. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésio. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeis-vos já o Espírito Santo, quando credes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe, então, em que sois batizados então? E eles disseram: Nos batismo de João. Segura aí, segura aí. Você vê, nós estamos falando de pessoas que já estavam na igreja, pessoas que já estavam servindo lá Deus. Aí chega e fala disso. Que batismo vocês são batizados? Vocês já foram batizados no Espírito Santo? Não, ninguém sabe, vocês sabem quem é esse. Quem é esse discípulo aí? Não é discípulo não. Isso é o poder de Jesus na terra. Essa é a unção que Deus derramou sobre nós. Vocês não conhecem ainda. Vocês não sentiram o Espírito Santo? Não. O batismo que é apresentado para a gente
O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Verso 4, né? Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados no nome. Agora, esse batismo que a Bíblia está falando, que alguns confundem, não é que Paulo leva eles de volta lá na água e batiza. Ah, vocês foram batizados lá por João, agora vocês estão aqui comigo, vocês vão ter que ser batizados por mim também. Não é isso que Paulo fez. Paulo disse para eles: qual batismo? O Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de água para operar. Ele se movimentar sobre as águas, mas ele não precisa da água para ele operar. Certo? Então, o batismo que está falando aqui é o batismo com o Espírito Santo de Deus. Certo? Não é que volta para a água. Paulo orou por eles e o Espírito Santo desceu sobre a vida deles no dia de Pentecostes. Ok? Esse é o batismo que a Bíblia está dizendo. Alguns confundem isso, trazem para dentro do ministério. Vocês batizam para cá, não vale, vocês têm que batizar aqui lá. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Né? Porque o Deus que está operando aqui, ele viu você sendo batizado lá atrás. Então, é ele que é a sua testemunha. Até que idade pode a pessoa? Não entendi, querido. Criança, até que idade pode a pessoa? A partir de que idade você fala? Eu vou falar isso mais para tá aqui. Eu já... Agora é do Mateus. O Mateus, ele foi na Invala Maneira, lá na Universal, vocês são a primeira igreja que foi para ele. Eu vou entrar nessa Ele era questão. criança ainda, né? Eu vou entrar nessa questão da Porque idade. um já falou para mim que não valia, tinha que ter entendimento. Não, mas aí tá bom? Só para a gente não fugir do contexto da necessidade. O simbolismo do batismo é claramente estabelecido em Romanos 6. Romanos 6, verso 2 ao 5, diz lá. Que essa dúvida sua, tem mais gente que tem, nós vamos esclarecer ela direitinho, tá? 6, do verso 2 ao 5. Mediana. Romanos 6, o que precisa fazer é dar um lado para lá. Romanos 6, verso 2 ao verso 5. O que diz aí? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Glória a Deus. O que Paulo está ensinando aí aos romanos? Está ensinando o seguinte: olha, não tem como, né? O morto, se você morreu para o pecado, não tem como você voltar a pecar. Se você morreu para o pecado, não tem como você viver na prática do pecado de novo. Então é isso que você precisa entender. Se verdadeiramente vocês morreram para o pecado, não tem como você voltar a viver em pecado. Se eu voltar a viver em pecado, é porque eu não tinha morrido para o pecado ainda. Certo? É isso que ele está dizendo. Porque qual que é a intenção de morrermos para o pecado? Ressuscitarmos com Cristo. Da mesma maneira que Cristo levantou, que Cristo ressuscitou. Cristo não ressuscitou mesmo.
Tanto que ele anda entre os discípulos, ele é conhecido. Os discípulos não conheceram Jesus. Certo? Ele anda por léguas com 2 dos seus discípulos e eles não conhecem Jesus. Só depois que Jesus ora, que a manifestação de Deus acontece, quando Jesus parte o pão diante deles, eles olham e dizem: é isso, foi, passou. Por quê? O Jesus que deitou na sepultura, ele deitou como um homem, ele caiu no meu e no seu lugar. Mas o Jesus que ressuscitou, que levantou, já foi um Jesus glorificado. O que estava sobre Jesus era o meu e o seu pecado, que ele levou para o madeiro, não é isso que a Bíblia diz, Isaías? Estava sobre ele os nossos pecados e as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele carregou. Só que depois da sua morte, ele sepultou os nossos pecados e ele levanta agora. Sem nenhuma daquelas bagagens que era minha e era sua que ele carregava. E agora Jesus levanta totalmente diferente, transformado, de maneira que eles não conheceram. É isso que a palavra está dizendo. Da mesma maneira que ele deitou um e levantou outro, assim também tem que ser eu e você. E acontece na nossa vida que conhece no ano passado, quando vê lá no futuro, fala: você? Não acredito não que é você. Então você passou por isso. Estava fácil, você não pegou para você. Não acredito. Você? Alguém falou isso para você, você não revidou, você não chapou a orelha, não acredito. Não deu uma voadora? Não deu uma voadora? Não creio. Você? Não creio. Então é esse tipo de transformação que a palavra está dizendo. Então o simbolismo do batismo está claramente estabelecido aí. É morte. O simbolismo do batismo é morte. Pronto, acabou. Quando se fala em batismo, logo eu digo de morte. Morte para quê? Para o pecado, para a transgressão. É onde chega o arrependimento. É onde tem que nascer a nova criatura. Vocês estão ligados, né? É difícil, fácil de levar para a Jesus já levou sobre a cruz. Depois a gente se batiza para matar ele. E depois batizar já tem gente que que a gente vai fazer. É que às vezes esses miseráveis começam a nadar. Então, Aprendeu a nadar esse miserável. Não pode. calamar, pela boca do só mergulho da tranca beber água, não. Colossenses 2,12 vai dizer a mesma coisa. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Colossenses está só afirmando, né? Ele está ensinando a Colossenses, aos Colossos, a mesma coisa que ele ensinou aos Romanos. Que o batismo é morte, mas também é ressurreição. Porque tem crente que se batiza e ele só morre. Ele não nasce de novo. Pastor, como assim? Batizou, morreu. Pode chamar ele para beber, ele não vai. Pode chamar ele para fumar, ele não vai. Pode chamar ele para usar droga, ele não vai. Mas aí você pode chamar ele para orar, que ele não vai. Não vem. Você pode dar responsabilidade para ele, que ele não quer. Ele só morreu. Morreu já era. Ele não ressuscitou. Esqueceu de enterrar. Tem. Só eu que conheço. Ah, tu tá aqui como você vai. Me ajuda aí. Você está entendendo? Sim. Por que a Bíblia exige a ressurreição? Porque tem uns que só morrem. Deixou de beber, deixou de fumar, mas não vive uma vida em Cristo. Não dá um bom testemunho. Porque viver em Cristo é diferente, é diferenciado. Né? Não que a gente tem outro tipo, né? Tem uns crentes bonzinhos que aceita Jesus, não cumprimenta nem os outros mais, porque acha que vai, né? Eu sou crente. Não posso. Não vai falar assim. Sai lá, só. Salmo primeiro. Quem salmo primeiro, você vai entender porque eu estou fazendo isso. Eu falo para não sentar na roda. Não, você não beber, você não fumar. Você pode socializar, você pode cumprimentar as pessoas que não são cristãos, você pode falar. Você não pode fazer parte, é participar da mesa, é beber o que é se prostituir de maneira que ele se prostitui, porque a Bíblia diz que Jesus comia com quem? Com os santos. A Bíblia diz que ele sentava na mesa com os pecadores, mas ele não pecava. Né?
Então a gente peca tanto pela falta quanto pelo excesso. Está entendendo? Nós precisamos ter um equilíbrio, um ponto de controle. Nós precisamos ter essa regra de decisão aí sobre a nossa vida. Ok? Exigência de Jesus para o batismo. A fé salvadora. A fé para a salvação. Por que eu digo a fé para a salvação? Em outros ensinamentos nós já aprendemos aí que existem 3 tipos de fé. Quais são? Fé salvífica. Salvífica, que é a fé para salvação. Que tipo de fé é essa? Deu exemplo de fé para salvação. Eu crer que eu vou ser salvo. Eu creio nas promessas de Jesus. Eu creio no arrebatamento da igreja na volta de Cristo para nos buscar. Ok? Isso é fé para salvação. Essa é a única fé que é exigida para que o crente seja batizado. Batizado, para ser salvo, então, para mim me batizar, primeiro, eu preciso crer o quê? Em Jesus Cristo. É só isso. Eu preciso crer. Crer que eu estou me batizando, porque eu creio que Ele vai me buscar. Ele vai me batizar para morar comigo. Ok? Um exemplo da fé natural. Até o eu tenho. Que tipo de fé é isso? Eu compro. Às vezes vem com mais água que essa Estou com aquele desejo, estou com aquela fome, passei e vi lá um pacote de fandangos assim. Eu não estou vendo o que tem dentro, mas eu já estou sentindo o cheiro do isopor queimado. Quando você abre, você decepciona, né? Tá certo que quando você abre, não está cheio daquele jeito que você está aparentando, mas você comprou acreditando que lá dentro tinha o bendito do fandango. Então, assim, aí quando alguém chega para você e diz, eu sou ateu, eu digo, não é ateu, desculpa, você não é. Você faz despesa no mercado, você faz lógico, você não é ateu. Por que não? Você sai abrindo os pacotes das coisas que você compra. Você tem fé. Você pode não usar da maneira correta, você pode não exercitar da maneira certa, mas você tem fé. Desde criança você tem. Aí também você já está exagerando. Tem. Porque você não via o leite lá na mão da sua mãe, você ia lá de 3 em 3 horas, tu estava pendurado lá na mochila da e acabava de pular na rua, ele era pouco. Então você sempre teve fé, você não sabe usar, você não sabe exercitar. Agora, se você deixar, eu vou ensinar para você como é que exercita, certo? E aí o terceiro ponto, que essa é a fé que Deus espera que nós, servos de Deus, tenhamos, que é a fé sobrenatural. Que fé é essa? A fé que pode acontecer impossível. A fé que eu creio no impossível. Eu creio que Deus ele pode fazer aquilo que ninguém mais vai fazer, ou aquilo que eu já tentei fazer e não consegui fazer. E pela fé eu tinha marcado presença aqui para você. A irmã descendo, eu coloquei ele para ele, não veio. Aí eu ia piscar, não vai, ele vem. Então, Deus, Ele é fiel sobre a nossa vida. E nós não podemos abrir mão não só da fé para a salvação, mas da fé sobrenatural. Qual que é o primeiro ponto que o inimigo ataca na vida do crente? Para tentar matar a vida espiritual do cristão, a fé sobrenatural. Por quê? Porque se ele mata a sua fé sobrenatural, se você para de crer no impossível, para você parar de crer no possível é fácil. Que aí o desânimo, isso aí o desânimo faz. Isso aí o cansaço faz. Isso aí, você tentar mais de 2, 3 vezes e não conseguir, você mesmo já desiste. Então ele vai atacar onde? No sobrenatural. Para tentar fazer você parar de crer nas coisas grandes. Isso aqui tá bom. Não, assim, Deus me chamou para isso mesmo. Não, eu só sirvo para isso aqui. Eu só sirvo para aquilo ali. Sempre se menosprezando. O que é isso, pastor? O inimigo matando essa fé sobrenatural do seu coração. Mas para que você seja batizado, só é exigido qual tipo de fé?
para a salvação. A fé é salvífica. Você não é obrigado a ter uma fé que move montanhas. Não, você só precisa crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Foi essa a exigência que Deus ele fez aqui. João 11, 25 diz o quê? João 11. Joãozinho 11, 25. Pode ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O batismo é para morte, mas eu preciso crer em Jesus porque é Ele que vai me vivificar de novo, é Ele que vai me levantar. O arrependimento vai me matar. Meu Deus, eu fui uma criatura cruel, quanto mal eu fiz, Senhor. O arrependimento vai me matar, vai me destruir. Mas quem vai me levantar? Isso. É por isso que eu preciso da fé salvífica, porque é Ele que vai me salvar da morte que o arrependimento vai me causar. É por isso que essa pessoa vem para a igreja e fica incomodada. Não, porque essa palavra não está aquele pastor. Eu vou pegar aquele para falar de mim. Ele sabe da minha vida. Alguém contou para ele. Sabe nem o nome. Alguém contou para ele. Quem foi o crente fofoqueiro aqui que me conhece? Acho que foi aquele irmão que me convidou. Ele deve ter falado de mim com o pastor. Ser vergonha. Mal sabendo que era o próprio Jesus falando com ele. O arrependimento, moendo, matando. Aqui você tem que se sentir mal. Porque se você não se sentir mal, você não vai buscar a cura, você não vai no médico. Então você tem que, a palavra tem que gerar esse desconforto mesmo em mim e você. Porque senão a gente não vai buscar a cura. Você acha que está tudo bem. Por isso que o propósito da palavra é o quê? Não é você. Por isso que a igreja tem os presbíteros. Depois os evangelistas também jogam um óleo, faz a campanha de movimento. Por isso que tem os pastores que arrancam o carro, deixa sangrando lá, vê os enfermeiros, os diáconos, os evangelistas, passa lá. Não, calma aí, fica tranquilo, não é assim mesmo. Semana que vem é outro que prega, passa. E é assim, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. E quando a gente tenta atropelar isso, dá errado. É por isso que a igreja precisa desses pontos. Por quê? Porque eu preciso tanto do machucado quanto da cura. Foi ele mesmo que disse, eu mesmo faço a ferida. E eu mesmo só é Deus que faz. Ele vai machucar mesmo primeiro, porque tu tem que morrer, cara. Tem que morrer, cara. Tu não morreu direito, não, vem cá. E Maia é a palavra bem forte de todo lado. Não morre direito, infeliz. Como é que você está? Na UTI de Jeová, né? Quase lá, agora eu vou te levantar de novo. Vem, dá a mão aqui, começa a caminhar, levanta e vem viver uma nova vida. O batismo, presta atenção, o batismo é só a representação simbólica disso. Você vai ser batizado de fato quando você viver o batismo na prática. A hora de ir lá na água é fácil. Depois que você vai viver o batismo, você vai morrer depois. Ali o negócio é simbólico, para você entender o que você vai passar. Você vai dizer para mim que depois do batismo ficou mais fácil para você. Mas essa morte ela pode ser também antes do batismo, né? A pessoa pode, vamos dizer, antes de se batizar. Quando que essa morte acontece antes do batismo? Tem um arrependimento. Quando Deus me chama e eu vou desavisar. Deus fala 1, 2, 3, é a hora de você se batizar. Não vai. Deus fala, vai. Ele te pega e te mata. Te derruba, te mata. Que isso, papai? Aí você ressuscita. Deus, eu preciso de Deus, eu quero. Aí depois você vai e se batiza. Você se batiza para quê? Para cumprir a justiça. Sabe aquele ditado? Se ficar, bicho velho. Se correr, fica melhor. Fica tudo bebendo. Ficar um bicho velho, se for um bicho Aqui, ó. É melhor ficar. Mas tem exemplo disso na Bíblia? Tem exemplo disso? O próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo. Você acha que quando ele está lá, instigando para matar Estevão, homem de Deus, você acha que o Espírito Santo não falou nada com Paulo? Você acha mesmo que Deus derrubou ele do cavalo à toa? Deus de Jeová meteu os 2 pés no peito de Paulo em cima daquele cavalo, porque ele estava inocente?
Você acha que o Espírito Santo não falou com ele quando ele estava, vamos matar esse pregador aí. Esse pregador não é de nada, esse pregador não é de Deus, isso aí é capa, isso aí é coisa ruim, isso é para enganar os outros, isso é para tomar dinheiro, vamos matar ele. Você acha que o Espírito Santo não falou para ele, rapaz, moço, ele está vendo o céu aberto, não mexe com a menina. Você acha mesmo que o Espírito Santo não avisou Paulo? Ele estava mais do que avisado. Mas ele sobe no seu cavalo, vai para Damasco, decidido a destruir a igreja de Cristo. Cristo disse, está tirando. Imagina Jesus dizendo, não, mentira, vou derrubar. Vou descer. Miguel passa a mão na espada e diz, deixa que eu vou não. Meu cavalo branco, minha coroa. Senhor, o senhor vai levar a sandália da paz? O senhor vai levar o capacete da fé? Disse, não, eu quero a minha espada. Eu quero a minha espada. O senhor vai usar a espada, eu quero a minha espada. E eu vejo o Senhor se vestindo de soldado. Jesus se vestindo de cavaleiro de guerra. Descendo diante da vida de Paulo e dizendo, eu quero ver que passa. Foi igual um galho seco no meio dos peitos de Paulo. Tanto que ele cai, ele foi tão entendido, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele sabia muito bem quem é que estava falando com ele. Ele sabia muito bem. O Espírito Santo já tinha falado com ele, ele não tinha dado. Quando ele cai, o que ele fala? Senhor? Senhor? O Senhor já está aqui. O Senhor já veio cobrar a dívida, o Senhor já veio cobrar a prenda. Sentou, miserável. O Senhor já veio aqui. Eu pensei que ia demorar um pouco mais. Pensei que o Senhor esperou eu chegar em Damasco. Pensei que o Senhor esperava eu concretizar o desejo do meu coração. Não tem crente que é assim? Não, eu vou fazer primeiro. Eu tenho umas coisas aí para resolver, depois eu falo que vai resolver. Espera não, que o Jeová já está descendo. Não vai resolver nada. Porque na hora que ele quiser parar, ele para. Na hora que ele dizer chega, chega. Na hora que ele dizer acabou, acabou. E Paulo agora conhece que o tempo tinha chegado para ele. Mas você vai morrer antes do batismo mesmo, tem cá. Levanta já arrependido, mudado. Segue humilde. Sabendo orar e jejuar. 3 dias jejuando, 3 dias jejuando. Olha que coisa linda. Depois ele foi ser batizado. Será que a voadora no peito foi boa? Com o Espírito Santo e com fogo. Já estava apresentando o Espírito Santo para os outros, né? Que foi o que a gente viu lá em Atos 19. Ele dizendo, olha, vocês não conhecem o Espírito Santo? Não, como não? Parece um Paulo nascido no meio do seu evangelho. Como vocês não conhecem o Espírito Santo? Eu vou apresentar isso para você, lógico. Teve intimidade com ele da maneira mais dolorosa possível. Se tivesse se batizado no batismo de João, não tinha levado uma voadora no espelho para se converter. João estava lá pregando, estava. Ouviu? Tanto que ele foi lá ameaçar. Tanto que ele perseguiu os discípulos de Jesus. Por que ele não se arrependeu antes? Por ele não ter se arrependido, Deus arrependeu ele. Porque é assim que Deus faz comigo e com você. A gente se arrepende antes. Ou ele vem arrependendo antes. Glória a Deus quando a gente ouve. Glória a Deus quando a gente ouve antes. Né? Porque a presença de Deus ela se manifesta sobre nossa vida. Ok? 2 Timóteo 2,15 vai dizer o quê? Anota aí, porque esse texto não tem na sua postura. 2 Timóteo, PM lá, na sua Bíblia. Aí Timóteo, volta um pouquinho. Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovando como ovelha que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar. O que isso quer dizer? Vai você até ele, não espere ele vir até você não, mas procura apresentar-te a Deus. Vai você a ele, mas vai o quê? Vai, se apresenta diante de Deus, Quem está ensinando isso aqui?
Paulo, para quem? Porque tinha experiência com quem estava falando. Vai você que se apresenta para Deus aprovado. Não espere vir atrás de você. Se ele vir, é voadora no peito. Olha o conselho de quem sabe o que está falando. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Vai, mas não vai de qualquer jeito, não. Vai, mas vai rápido e não vai de qualquer jeito. Vai e procura apresentar-te diante dele como obreiro, como quem quer responsabilidade. Não vai que nem eu não, que estava fugindo dele. Vai e chega aprovado como obreiro. Como quem quer fazer a obra, quem está disposto a fazer a vontade de alguém que morreu, mas também já ressuscitou. Porque, como eu já disse, tem alguns que só morrem. Certo? Nunca se esqueça. Nunca seja esse tipo de crente que só morreu. Esqueceu de ressuscitar para Deus. Esqueceu de se levantar para Deus. Que a cada dia nós tenhamos a oportunidade de nos ressuscitarmos diante de Deus. De nos levantarmos na presença dele. Porque o batismo é um só. Mas a cada manhã eu posso me levantar melhor na presença de Deus. A cada manhã eu posso me levantar transformado diante da presença de Deus. Você não precisa ser um crente sentado, você não precisa ser aquele crente que não fala com ninguém, mas você precisa ser aquele crente que quando põe o seu joelho no chão para falar com Deus, o céu abre e Deus responde. Porque eu vejo Moisés, eu não sabia até que Moisés, eu vejo alguém, né, como eu já disse, falando que Moisés era analfabeto. Bom, Moisés foi criado como um príncipe, teve os melhores professores. O que Moisés está dizendo, na hora que ele fala, Senhor, eu não sei falar, ele está dizendo, eu sou igual ao Faraó. Eu conheço aquela peste lá, eu treinei com ele. Nós brincava de espada junto quando era pequeno. Se eu for falar alguma coisa com ele, ele retrucar comigo, eu vou meter. É isso que Moisés está dizendo. Por isso que ele fala. Eu vou dar uma voadora. É isso que Moisés está dizendo. Eu sou duro de palavra. Eu não vou dar moleza para ele, não. Está pensando que Deus fala o quê? Deus conhecendo Moisés, o que Deus fala? Então você fica quieto. Você não fala nada. Você deixa Arão falar por você. Não é porque Moisés não sabia o que ia dizer. Porque Moisés disse, ou é 8 ou é quê? Tu quer que eu vou? Vou. Calma, ó, Deus falando. Tá treinando? Como assim? Deus falou, ele falou, ou é 8? Tem Deus que não deixaram falar, cara, é mais velho, mais paciente, não sabe. Você fica quieto e você só vai falar na hora certa. Você só vai fazer o que eu te mando, o resto você deixa que Arão fala com você. Ok? Então, não é que Deus quer que você seja não, enquanto nós estamos aqui, nós estamos em fase de preparar. É lógico que tem os extremos, né? Tem os dois lados da vertente, né? Tem as coisas que são o absurdo e as coisas que fogem da curva. É isso que Deus fala. Segura essas coisas aí. É isso que Deus está falando conosco. Eu preciso ter um equilíbrio. Enquanto eu estou aqui, eu vou ser tentado. Enquanto eu estou aqui, o inimigo vai se levantar contra a minha vida. Enquanto eu estou aqui, o inimigo vai tentar fazer a velha criatura viver de novo. Mas vai depender de quem? De mim. A cada dia fazer o quê? E cair embaixo aí, para estar enterrado, sepultado, né? Não só morto, mas sepultado. Põe uma pedra por cima dessa praga aí, deixa levantar. É isso, não é isso que faz? Vai lá, sepulta uma pessoa, depois que coloca a pessoa no caixão, põe lá na gavetinha lá, ou embaixo, o que faz? Ou joga a terra em cima, ou passa concreto. Você vai ficar aí até a segunda ordem. Quando Deus nos chamar, aí é o seu lugar. Certo? É isso que eu preciso entender, que aconteça também na minha e na sua vida. Tem gente que até mata, até deixa morrer. Mas está ali, não está sepultado, está só com a coberta por cima, está só com a lona. Na hora que precisar, ajuda aqui. Opa, estou na ativa, estou de volta. Mas não é isso que Deus espera nem de mim, nem de você. Deus espera que verdadeiramente nós sejamos sepultados. É por isso que o batismo, tópico primeiro aí, o batismo cristão é por imersão nas... O que significa essa imersão? Eu mergulhar a pessoa na água. A morte e o arrependimento. Eu mergulhar a pessoa na água significa o sepultamento. É como se eu estivesse jogando terra por cima. Olha lá, vai ficar aí, certo? Essa é a morte, é o sepultamento.
Então você não vai ficar aí, né, na mesa do legista esperando ela levantar a mão. Se tu morreu, eu vou te enterrar. Né? As águas, ela tem essa representação. A primeira coisa que a gente ouve falar quando vai descer as águas é o quê? Não pode nem pisar na água lá que o povo vai batizar, porque senão os capeta que sai lá da pessoa que batizou vai pegar você. Irmão, não sabe absurdo, a gente escuta. Tanto que eu tinha na piscina, irmão, aí eu horrorizado. Ficava olhando pra dentro da água pra ver se eu falei, não, a água está escurecendo. É o último. Não vai sair de batizado, vai sair de endemoniado. Eu fui a última, falaram que eu peguei o peso todo. Não, porque o que ensinam para nós é isso. Você vai batizar e o Espírito vai sair de você, vai ficar lá. Irmão, se a água tirasse o espírito ruim, não precisava ir para a igreja, não precisava orar, não precisava consagrar. Toma água todo dia. Toma água todo dia. Entendeu? O ensinamento faz dos receios. Acabou. Não é não, eu vou tomar um banho e está tudo certo. Ficar meia hora aqui. 2 horas de chuveiro, Torinho. Matou. Cozinhou, demônio. Já ferveu, já. Torinho. Não, irmão. Não é água que vai tirar. Como eu já disse, o batismo é simbólico. É uma simbologia. Eu preciso entender e aprender isso. Ok? Eu explico de novo. Então, se uma pessoa, na hora da sua morte, se ela se arrepender e aceitar o Senhor como Salvador, não se batizar nas águas, Ele se batizou? Não. Ele foi salvo? Foi. Por quê? Foi ligeiro. Porque não deu tempo. Não tinha como Jesus falar, ó, gente, tira os pregos aqui, tira os pregos, vou descer com ele no Jordão, depois a gente volta. Tira a coroa aqui rapidinho. Não dá. Dá um pouquinho de água. Nós vamos chegar aí nesse ponto aí. O ladrão não teve oportunidade. A Bíblia não mostra outro ponto em que, né, o ladrão teve essa oportunidade de se batizar. Mas naquele momento o arrependimento alcançou o seu coração. E ele foi salvo. Tanto que ele não pede para Jesus. Porque ele sabia qual era o seu lugar. Ele só reconheceu Jesus como Salvador. Pronto. Ele sabia onde era o lugar dele. Ele sabia que... Tanto que ele fala para o outro ladrão? Nós merecemos. Se você ler o texto, você vai lembrar agora. Ele diz, nós merecemos aqui nessa cruz. Nós fizemos por onde está pendurado aqui. Mas esse inocente, nada ele fez para merecer esse lugar. Ou seja, ele sabia muito bem qual era o lugar dele. Ele sabia que ele era digno de ser salvo. Só que quando ele reconhece Jesus como um Salvador, o que Jesus faz? Agora eu vou levar você comigo. Agora eu vou salvar você também. Ok? Em nenhum momento você vê ele pedindo para ser salvo. Diferente das pessoas que às vezes pedem, teve 500 oportunidades de se batizar. Nunca quis. Aí morre. Ai, Senhor, me salva. Isso é ou qualquer outra coisa, menos arrependimento. Né? A pessoa fugiu a vida toda do encontro, do contato com Deus. Agora que viu, Jesus me salva. Não, filho, que vai mandar é o coração. Se o coração não estiver arrependido, quebrantado, esquece. Certo? Então, essa é a condição. Eu disse que a exigência de Jesus é o quê? A fé salvadora para o batismo e automaticamente a salvação. Quando a pessoa alcança o arrependimento, ela larga a vida de pecado que ela viveu. Ok? Mas nesses casos que não há tempo, Deus cria caminhos. Ok? E quando a pessoa não aproveita, chega-se o tempo e infelizmente não tem essa oportunidade, porque senão nós não precisávamos estar aqui sentados estudando, né? A gente esperava. Nos 45 do segundo tempo, o juiz da morte apitou. Opa, lembra de mim, Jesus. Você lembra muito bem desse canal. Lembra muito bem que você fugiu de mim a vida inteira. Lembro muito bem que eu te dei 500 e tantas oportunidades e você não aproveitou nenhuma. Lembro muito bem de quantos servos eu enviei até você e você não ouviu nem me recebeu. Certo?
Ah, pastor, mas aquela pessoa que não foi batizada. Como eu disse, se não teve tempo, se não teve oportunidade, ou quem batizasse essa pessoa, porque nós temos também, vou entrar num outro ponto aí, é agora mesmo, daquelas pessoas que não tem como ser batizadas, né? A gente tem as pessoas que são acamadas. Não tem como eu levar uma pessoa que é acamada, que vive na cama, para a praia, para uma piscina, para ser batizada. Não tem como. Né? Alguns casos, a pessoa que é tetraplégica, que vive ligada em aparelhos médicos eletrônicos, eu não tenho como levar essa pessoa para ser batizada. Certo? E aí, Deus não vai salvar essa pessoa? Vai. Por quê? Porque eu não tenho condições de fazer um batismo. O que eu vou fazer? Vou simbolizar o batismo na vida dessa pessoa, porque o batismo já é simbólico. No caso daquela pessoa, não tem como eu fazer a simbologia completa. Não tem como eu levar ela até as águas. O que eu faço? Eu trago as águas até ela. Não tem como eu trazer um Jordão, não tem como eu trazer um rio, mas eu trago um copo de água, uma bacia, enfim. E batizo aquela pessoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós temos também as pessoas que se convertem dentro da prisão. Não tem como eu falar assim, abre aqui, tranca. Eu vou levar esse camarada lá para batizar. Depois eu trago ele de volta. Não dá. Então, como que faz? Batiza lá no chuveiro, batiza com um copo de água, batiza com cuspe, mas batiza. Dá-se um jeito. É só não dá jeito. Sobe na caixa d'água. Dá jeito. Espera chover. A gente faz pela fé. Como Jesus curou o olho do cego. Vocês dão risada, mas irmão, Jesus é. Não tem nada. Cara, irmão, por quê? Porque é pela fé. Não é a matéria-prima que manda, é a fé que manda. E fatar também. É a fé que manda. Não tem óleo, vai água mesmo, não tem nada, vai pela unção, se eu dar um banho, olha aqui. A mão está seca, tá? Mas a fé está ligada no trono, desce da cachoeira de poder daí de cima. E acabou, irmão. É pela fé. É isso que manda, é isso que rege. O que rege o mundo espiritual? A fé. Tanto para o lado, né, cristão, para o lado santo da coisa, quanto para o lado escuro. O que move, o que rege? A fé. Por que a pessoa vai lá, ou coloca o nome da outra lá dentro da cabeça do defunto, ou vai lá de noite no cemitério, faz. Por quê? Porque ela acredita que aquilo ali vai dar certo. Ela tem fé naquilo que ela está fazendo. Certo? A pessoa acredita que aquilo ali vai dar algum tipo de resultado. E às vezes tem até mais fé do que aqueles que se dizem cristãos e servos de Deus, que conhecem o Deus poderoso, o Deus grande, o Deus firme, o Deus forte. Não é igual Samuel, Deus poderoso, Deus grande, Deus forte, nosso Deus é o maior. Aí na hora da peleja, ai, e agora? E agora, rapaz? Você estava empregando que Deus era grande, que Deus era, agora você vai correr. Se não é o coitado do Davizinho lá chegar e dizer, não, deixa comigo. Mas rapaz, deixa comigo. Comigo que eu não estou só, ele vai diante de mim. Está entendendo? Essa é a diferença. É o quanto você crê, o quanto você acredita nas promessas de Deus na sua vida. Quem vai ditar a velocidade que as coisas acontecem na sua vida é o quanto você crê no Deus do impossível. É lógico que dentro de uma vontade permissiva de Deus, alguns de nós têm planos e projetos que precisam ser brecados, precisam esperar um pouco. Por quê? Porque o que Deus tem que fazer é muito grande e vai impactar a vida de outras pessoas, que foi o caso de José, foi o caso de Davi, que não ia impactar só a vida deles, ia impactar a vida de outras pessoas. E isso precisava ter o tempo certo para acontecer, ok? Agora nós vemos a casa lá, quando Deus decide abençoar a casa de Obed-Edom. Em 3 meses Deus mudou a vida, mudou a história, mudou tudo, porque era a casa dele, era a família dele, era uma coisa individual, era com ele. Certo? Está entendendo a diferença? Então, se Deus te fez esperar, se Deus está te fazendo esperar um pouco mais, tenha certeza de que o que Deus vai fazer na sua vida é muito maior, grande, é muito além do que aquilo que você espera, e vai impactar tantas outras vidas ao seu redor. Então vale a pena esperar. Deus mandou esperar, porque vale a pena. Ok? Então, o batismo, né? Sepultamento, morte e ressurreição. O próprio texto que nós lemos lá em Romanos 6 vai dizer que nós somos plantados à semelhança da sua morte. O que acontece com a semente quando eu planto ela? Ela nasce imediatamente? Não. Mas ela começa a germinar. E ela morre semente? Não. Ela gera
frutos. Olha a ordem de Deus para a nossa vida aí. Então, além de nascer de novo, eu já venho com uma ordem. Nós somos plantados. Se eu fui plantado, eu tenho que crescer. Eu tenho que dar frutos. E eu tenho que continuar crescendo. Eu tenho que continuar me alimentando. Está entendendo? Salmo 128. Como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, né? Dá os seus frutos e as suas folhas não caem. É isso que você precisa entender, que não é só batismo. Tem toda uma trajetória depois dele. E isso foi negligenciado por nós. Muitos de nós deixou de frutificar porque não tinham sido ensinados. Mas hoje você sabe. Agora você tem essa missão de crescer. Você tem essa missão de frutificar. Você tem essa missão de continuar se alimentando. E você tem essa missão de continuar dando frutos. Ok? Então nós já entendemos que se o salvo morrer sem a condição de ser batizado, ele será salvo. Certo? Porque o que vai salvar ele é a fé salvífica em Jesus Cristo. Diferente daquele que teve a oportunidade, oportunidades de se batizar e não quis. Esse negou. Né? A fé negou a Jesus. E aí há casos e casos. Vai depender de uma particularidade muito especial de Jesus na vida dessa pessoa. Mas diante do que a Bíblia nos mostra, para a maioria dos casos, esse tipo de pessoa não tem salvação. Ok? Isso é o que a Bíblia determina para nós. Ok? Timóteo 3, do 5 ao 7, diz o quê? Primeiro ou segundo? Tito, perdão. Perfeito. Tito 3, 5. Você está em Timóteo? Vai para trás. Para frente, rumo a Apocalipse, aí no próximo livro. Olha, Tito 3, do 5 ao 7. Olha aí a água que purifica. Essa é a água que tira pecado. Não é a do rio, não é a da represa, não é na piscina. Essa aí é a que tira o pecado em nós. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aí, ele nos salvou, por quê? Pela lavagem da regeneração. Opa, olha a água que limpa. Não é a morte, é a ressurreição. É o modo que eu me levanto depois da morte, ok? A regeneração. Como que essa criatura que morreu vai levantar? Eu vou me levantar diferente, eu vou me levantar transformado. Essa é a lavagem. Foi arrancado de mim o quê? O pecado. Foi arrancado de mim a transgressão. Então agora pela regeneração e da renovação do Espírito. Antes eu tinha o Espírito imundo, agora eu tenho o Espírito Santo. Renovação, a regeneração do Espírito, a troca do Espírito que estava reinando em nós. Antes reinava o Espírito das trevas. Aí pela regeneração, pela morte e o nascimento em Cristo, o Espírito. E aí é onde vem aquele texto lá de Romanos que diz, né, 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a nossa vida. Certo? 6 e 7 agora. E abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vale a pena deixar a velha criatura morrer. Por quê? Porque o plano de Deus para a minha vida é perfeito. Não por aquilo que eu tenho feito, que a Bíblia diz no verso 5. Não pelas obras de justiça que eu fiz depois de batizar. Ah, porque eu dei o esmola com o pobre, eu socorri. Não por isso. Mas por quê? Pela regeneração, pela troca de espírito que eu vim, pela presença de Jesus que agora reina sobre a minha vida. É por isso que nós alcançamos a salvação. Ok?
Então agora, mediante essas coisas, nós passamos a ser reconhecidos como filhos de Deus. João 1,12. Todos que o receberam foram feitos filhos de... Quem recebeu Jesus? Ele veio, bateu na porta, se abriu e disse: pode reinar, pode tomar conta. E agora, por isso, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Aleluia. Agora decide aí, ajuda aí. Tópico 2, o parágrafo 12. Quem não deve ser batizado? Pastor, tem gente que não deve ser batizado. Como assim não deve? Tem gente que eu, como pastor, não posso levar para ser batizado. Que tipo de gente? Criança. Depende do que é criança para você. No Afeganistão não é criança. Agora eu te peguei. O que é criança para você, lá no Afeganistão não é criança. É guerreiro. Já mata, já trafica. Então vamos lá, vamos entender o que é criança primeiro. Deus ordena que eu e você sejamos crianças. Por quê? Inocente, não guardar, né? Mágoa, para a criança você dá uma bronca nela aqui, agora você briga com ela, você puxa a orelha dela aqui, agora você dá uma arranhada nela aqui. Uma ambulância de MM. Sai, que faz até daqui a pouco tá ali. Papai, mãe, papai, mamãe, titio. Por quê? Porque não guardou mágoa, não guardou rancor. E nós? Basta lançar bugada, irmão. A gente já não quer. O chefe, então, 3 meses atrás, deu uma chamada e pronto. Bicho, vai, quer saber esse capô, né? Às vezes é o marido, a esposa. Teve teve lá, pronto. Já é um mês. Você lembra, né? Olha aqui. Irmão, é nesses pontos, vamos ser sinceros mesmo. É nesse ponto que Deus está dizendo que nós precisamos ser como Cristo. Desentendeu? Depois vai lá e entende. Desentender não é um problema, o problema é ficar sem se entender. Aí que está o problema. O problema não é desentender, o desentendimento ele acontece, a Bíblia diz que ele tem que acontecer. Mas o que não pode ficar é ficar desentendido, tem que ir lá e tem que entender depois. Viu, Tânia? Certo? Viu, Tânia? É pra você. Está se entendendo? Não, gente, isso é para a nossa vida, isso é como cristão. Por que eu digo isso, irmão? Tem gente que sai da igreja por causa disso. Tem casamento sendo desfeito por causa disso. Tem famílias sendo desfeitas por causa disso. Ah, pegou meu tapué emprestado, não devolveu. Eu não sabe quanto eu paguei. Mexer nas tapué agora. Tem umas 3 aí em casa. O que é mais importante para você? O tapué ou a alma daquela pessoa? Quem falou que não tem que devolver? E se Jesus olhasse para mim e você vai ter que me pagar? Foi caro. Vai ter que me pagar o que você me deve. Porque eu te salvei, eu te limpei, eu te lavei, eu vou mandar a conta para você pagar. E aí? Aí a dívida é grande. Você pode fazer, Jesus? Eu vou cuidar, mas toca lá e incomoda, porque me deve. Eu não vou cobrar, não, Jesus, porque se eu cobrar vai ficar de cara feia para mim, mas incomoda lá, toca. Você vai ver a diferença. Você não vai ter rinche com ninguém. Ninguém vai ficar de cara feia para você, eu tenho certeza. O que é seu vai vir para a sua mão. E se não vier pelas mãos da própria pessoa, Deus vai te dar em de outro lugar. Mas vem, porque isso eu falo em conhecimento de causa. É 10 reais, tá? Vamos embora. Ó, não peguei o foco não. Ó. Batismo, certo? Redenção, transformação. Quem não deve ser batizado? Quem não? Quem não é como criança. Já começa por aí. Segundo ponto, quem não tem a fé salvadora, porque foi a que Jesus determinou para nós que tenhamos. Que fé é essa, pastor? A fé de que Jesus é o Filho de Deus. Primeiro, quem não deve ser batizado? Criança. Que tipo de criança? Criança inocente. Nem a gente vê ser batizado por aí, que não tem a idade da
razão. Eu conheço gente de 15 anos que não tem a idade da razão, né? Parece que não, só tem, né, tamanho. Mas aí a gente encontra outros de 12, e se você para conversar, você fala, Jesus. Tem um espírito ruim na vida dessa criança. Você fala, não, tem alguma coisa aí. Você fala, não, tem alguma coisa aí. Calma, não. As conversas são de adultos, já entende, já compreende as coisas que às vezes outros demoram para amadurecer. Então eu não posso determinar uma idade, 10 anos, 6 anos, 5 anos, por conta do quê? Por conta dessas coisas. Tem algumas pessoas que com 12 anos não estão prontas para se batizar. Tem outras que com 10, sei que estejam. Tá? Isso vai depender do quê? A visão do pastor dessa criança, dos pais dessa criança, porque a responsabilidade é de quem? Dos pais. O pastor precisa sentar com os pais dessa criança e dizer, olha, entende? Vocês estão ensinando para essa criança. Essa criança está entendendo o que é servir a Deus? Vamos dar uma aula para essa criança aqui, os pais participando. Né? E aí, precisa da assinatura de vocês para essa criança se batizar. Porque por si mesmo ele só pode se batizar na maior idade. A partir dos 17 anos ele pode se batizar sozinho. Dizer, não, eu quero me batizar, e aí a igreja batiza. Antes disso, sendo menor de idade, só batiza com a permissão dos pais. Os pais assinam. Pastor, mas batizar o meu filho eu não autorizei. Pastor, então não valeu? É que não valeu. Foi feito errado. Né? Hoje, se o filho tem condições de entender o que é batismo, tem que sentar ele e dizer, olha, batismo é isso, é isso, é isso, é isso, e é isso. E você já é batizado. Que você quis, você escolheu. Certo? Mas não foi isso que eu queria para a minha vida? Tudo bem. Agora, se amanhã ou depois, esse jovem vem, essa pessoa vem e diz, agora eu quero servir a Deus. Eu entendo. Eu quero servir a Cristo. Eu tenho fé para a salvação. Então agora eu vou me batizar porque o meu antigo batismo não valeu. Não. O que você precisava, pastor? Da consciência e o arrependimento. Agora você já tem. Então você não precisa ir lá na água de novo, porque a água é só assim, rolou, dia. Então eu digo, não, agora eu sou batizado. Mas eu sou batizado não só na água, agora eu sou batizado também no Espírito. Eu estou buscando o arrependimento, eu estou buscando agora o batismo com fogo. Certo? Então você não precisa batizar de novo essa pessoa que talvez foi batizada errado. O que precisa é só conscientizar. A pessoa precisa entender o que é o batismo, a seriedade do batismo. Ok? Porque o batismo é para o arrependimento. A criança tem que se arrepender do quê? De ter nascido? Aí trabalha com ele, aí não foi culpa do pastor que batizou. Ele entrou com uma semana, um mês, aí agora ele está afastado. Então, no dia que eu entrei, o pastor já me batizou, eu nem sabia. Então, ele está alegando isso lá na frente. Não, mas entendeu? Não tem como só cobrar o quê de uma pessoa dessa? Né? Precisa ser instruído, precisa ser ensinado. É por isso que eu falo, as coisas começam errado aonde? Na instrução. Né? Parte da liderança, parte errado, nasce errado, aí, irmão, o quarto é antes da hora mesmo, não tem jeito. Tá? Então essa pessoa que se batizou sem conhecimento, batizou criança, batizou novo, não entendeu, hoje em dia eu não preciso batizar essa pessoa de novo, eu preciso sentar ela e fazer ela entender o que é batismo, que é o que nós estamos fazendo aqui. E no caso, quando os pais batizam a criança na igreja católica? Não, tudo bem, mas aí foi batizado numa outra fé. Na igreja, eu estou falando de um batismo religioso, né, cristão. Agora, foi batizado lá no batismo católico, igual eu fui batizado. É o que eu estou dizendo. A escolha não foi minha. Eu não sei, né? Fui batizado, eu sabia o que estava acontecendo. Então, nesse caso, eu preciso ser batizado. Agora eu estou falando de uma criança que foi batizada numa igreja evangélica, foi mergulhado lá nas águas, certo? Mas, pastor, por que então? A Bíblia não nos dá o exemplo de batismo de criança. A Bíblia nos dá o exemplo de apresentar a criança. A Bíblia diz que o menino Jesus, em Lucas 2, vai nos mostrar o menino Jesus sendo apresentado. José e Maria levam Jesus no templo para ser apresentado a Deus, para ser feita uma oração a Deus, dizendo, Senhor, está aqui essa criança que o Senhor nos concedeu, essa criança vai crescer sendo ensinada nos teus caminhos. Eu, como pai, como mãe, tio, tia, assumo a responsabilidade
de ensinar para essa criança os teus caminhos. Pastor, eu não fiz isso para o meu filho. Precisa fazer. Ah, mas já tem 10 anos. Precisa fazer. Tá? É uma representação de orar e consagrar essa criança a Deus. Ah, mas já cresceu, já batizou. Glória a Deus. Mas se ainda criança, não foi se feito, precisa apresentar essa criança a Deus. Ah, mas ele não conhece, Deus conhece. Mas quem é a autoridade na vida da criança? Se você não trouxe ele até Deus, ele vai conhecer a Deus como? Sozinho depois. E aí é mais doído, que nem a gente já viu lá com Paulo, né? Com 2 pés no peito. Então é melhor trazer, já vem como bom obreiro, vem servir a Deus, já vem aqui, ó, né? Agradece, ora. Então é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Ok? Apresentá-los a Deus. Quando alguém vem aqui, você que conversa com o batizar, não, vou batizar com Deus. Porque aqui ó, na Bíblia, Lucas, Deus não vê aquilo que a Bíblia fala. Não, a Bíblia fala que eles apresentavam as crianças, o menino Jesus. Nós temos exemplo maior do que Jesus? Não temos. Então, Jesus, ele foi apresentado, ele não foi batizado. Aí, depois de adulto, Jesus foi lá e se batizou. Depois de consciente. Depois já de entendido. Quantos anos Jesus batizou? 30 anos. 30 anos foi a idade que Jesus se batizou. Ah, pastor, então só posso batizar depois dos 30? Não, eu já disse, você tem a idade da razão. Deixou de ser criança, deixou de querer brincar de carrinho, de boneco, começou a pedir para namorar, começou a pedir para assistir, né, programa para gente de 15, 16 anos. Ó, peraí, então você já está com a mentezinha adiantada, né? Vem cá, eu vou te ensinar a palavra, vou te ensinar o porrete de Jeová, vou mostrar o chicote de Jesus aqui para você. É isso que precisa ser feito. Essa instrução ela precisa acontecer. Ok? Então não tem uma idade de 9, de 10, de 11, de 12. O que vai mandar é o quê? O raciocínio aí dessa criança. Cada besteira que ensina na televisão hoje em dia, eles aprendem. Ensina lá uma receita, irmão. Eu fui aprender a cozinhar depois de grande. Hoje em dia, só com o celular na mão da criança, uma panela no fogão, ele se vira lá no YouTube, lá assim, faz até o que quiser, faz um slide, traga toda lá, bolagem, joga cola na panela, queima, irmão. Aí você vai falar que não entende, pequeno na internet, cuidado. Tem um cara aí na internet aí, o Felipe Neto. Então, só Deus, a praga do Egito. Ele é encapetado, ele ensina coisa demoníaca mesmo. E as crianças aprendem. Não só ele, como irmão. Ele fala para até matar pai e mãe. E às vezes a gente, como pai e mãe, fala, não, mas eu vou fazer isso. Meu filho é muito duro, não, isso aqui é mau brilho, isso aqui não, irmão. Ele está sendo até acusado pela justiça. As crianças no Antigo Testamento, uma criança com 12 anos conhecia o Pentateuco todinho de cor, no mínimo 5 no primeiro livro da Bíblia, já sabia de cor e salteado. Você podia perguntar qualquer versículo para uma criança a partir dos 10 anos que ele te falava. Com 5 anos de idade começava o discipulado. E hoje em dia, a gente olha com 10, 12, aprendendo tudo que não presta, não é novo. Aí quando você vai querer instruir, já está com a mente cauterizada, já está com a mente cheia de coisa que o inimigo... E através de desenhos, o inimigo está tão sujo que através de desenho eles ensinam palavras demoníacas. Isso está vigiado nos desenhos de hoje. Ó, ensino de bruxaria, ensino de feitiçaria. Pegou seus filhos brincando, com canetinha cruzada lá. Estamos brincando só, irmão. Repreende que é praga do inferno. Isso é ensino de bruxaria que ensinamos na internet, as crianças estão aprendendo. Ah, a brincadeira do copo, não tem nada a ver não. Invocando espírito imundo dentro de casa. E as crianças estão aprendendo, os pais estão vendo as crianças brincando, estão achando que não é nada. Chamando o demônio para dentro de casa. Irmão, abre o olho. Abre o olho. Porque nós estamos dormindo, Satanás está trabalhando para destruir famílias, para destruir vidas. E está começando de pequeno. Tá? Então nós precisamos ter essa visão espiritual, porque o inimigo não brinca. O inimigo vai esperar seu filho fazer 18 anos para querer perverter ele, não. Vai pegar um beijo. Já vai estrear. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Pelo menos aí as crianças daqui da EFET, a gente vê que ela vai bem evoluída, né? A Larissa mesmo, ela me pediu para batizar. Só que eu falei que não, agora Sim, mas vamos ela já tem eles precisam ter esse desejo, esse entendimento. Tem 8 anos. É isso mesmo. Ela já entende. Na casa também não, então ela não é inocente, agora, mas
Não, por quê? Foi nem provado ainda. Passou na prova ainda. Vendeu o desejo de namorar. Não posso porque eu sou crente. Não. Espera um pouquinho. Você me disse que vai batizar mesmo. Na hora que vir, eu quero namorar. Quer aquela conversa lá de batizar. Aquela conversa de morar no céu. Não, mas quem fica aqui, Jesus vem e fica também. E aí? Aí é a hora. Você lembra daquele desenho lá do Murra lá? Ele profetizava umas palavras demoníacas que nós aprendemos. Então, mas aquilo lá, diante do que está sendo ensinado hoje, aquilo lá é fichinha. Eu estava vendo. Tinha um tal do Charlie antes também, né? Eu estava vendo agora. Ele convocava as forças de Murra, eu convocava um amor de demônio, né? Isso aí, em vista do que está sendo ensinado hoje. Eu estava vendo uns desenhos lá na Monster High, as coisas que fala, as coisas que ensina bruxaria, tá? Bruxaria, coisa que é ensinada na magia negra. As crianças recitam dentro de casa como se estivesse brincando, tá? As novas revistinhas da turma da Mônica, aquela coisinha besta que a gente olhava no poesia assim agora, você vai ver palavras de bruxaria na mente das crianças. Isso está encarado dentro das escolas. É porque e a gente está brincando. Através do ensinamento que mostrou na internet, é que o inimigo, ele já está aproveitando as crianças pela juventude, pegando agora, para que quando crescer, já está dominado. Até o desenho da Peppa Pig, que para mim eu acho que é coisa, mas ela ensina as crianças a aprender. Ele pegou, ele passou que nem um homem, que nem um gente grande, pegou na mão, levou, foi pro padre, levou de canto, estrupou. Precisa de autorização? 12 anos. Da mãe? Então o que a gente vai fazer? Vigiar. Orar pelos nossos filhos, vigiar, começar a ensinar para eles o que é o batismo, a importância de se batizar, a importância de ser obediente a Deus. Porque talvez aquilo que é criança para você não é criança, é dar o reino dos céus. Eles só precisam ser crianças. E é isso que o inimigo está fazendo, tirando o direito das crianças serem crianças. Porque se ele fizer isso, eles não têm mais direito do reino dos céus. Certo? É isso mesmo. 19, 14. Já é igual o Adão e Eva, né, pastor? Quando quando Deus fala para Adão e Eva comendo o fruto do pecado, que eles teriam a visão, inocência. Ele ia perder a inocência. Então, a criança é inocente, até então que alguém ensina ou mostra. Depois disso, acabou a inocência. A inocência é depois que ela é perdida, esquece que ela não volta mais. Mateus 19, 14. O que diz aí? Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os improveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Algumas traduções vão dizer crianças, pequeninos. Né? Dos tais é o reino dos céus. Eles não precisam se batizar para ser salvos. Entendeu? Por que a gente não batiza crianças? Eles não se batizar para ser salvos. Eles são salvos se eles forem crianças. O que é criança? Inocentes. Se eles forem conscientes que Deus é Senhor. Né? Respeitar pai e mãe, isso é uma criança inocente. Uma criança que começa a discutir, bater boca com pai e mãe. Uma criança que já não respeita professor, uma criança que já não respeita a autoridade, uma criança que já não respeita os mais velhos, já deixou de ser criança. Já não é mais inocente. Tá? Então é isso que nós precisamos preservar. A inocência na vida dos nossos filhos. Então quando alguém perguntar para você, por que você não batiza o seu filho? Não, ele é inocente. Tá, inocente. Nós não temos o costume de batizar a criança, por quê? Que exemplo nós temos para batizar a criança? Fala, gente. Você fica só colando, não fala, você só faz assim, vocês têm que falar também. Que exemplo nós temos para não batizar a criança? Jesus. E onde está escrito isso na Bíblia? Eu vou perguntar, está escrito na Bíblia, né? Lucas 2. Então lá em Lucas 2 está escrito que Jesus nos deu o exemplo de que criança não precisa ser batizada. A criança ela precisa apenas ser apresentada e ser conservada como criança. Aí você vem aqui para Mateus
19, foi onde nós vimos aí, isso, 19, 14, que vai dizer que dos tais é o reino dos céus. As crianças já são herdeiras do reino de Deus. Então eu não preciso batizar uma criança para ela ser salva. Eu só preciso fazer com que ela continue sendo criança. Eu só preciso preservar a inocência, o respeito, a responsabilidade. Ok? Então essa é a resposta. Eu não preciso batizar meu filho para ser salvo. Por quê? A Bíblia já dá esse direito para as crianças. O que eu preciso fazer é preservar a inocência na vida dos meus filhos. Ok? Legal? Então você tem 2 textos bíblicos para auxiliar essa pessoa. Né? Tanto quando alguém perguntar para você por que você não batizou o seu filho, tá? Quando alguém perguntar também o porquê não deve batizar a criança. Certo? Então você já tem aí 2 preceitos, 2 respostas. Ok? Eu tenho criança já de 6 anos e treinamos capetinho. Não é mais criança. Realmente, rapaz, não gosto. Não é que é. Vai direto na igreja. Não é que é, né? É que o inimigo tá usando, entrou, né? Deu lugar, deu legalidade. Muitas crianças na internet não é porque o diabo entrou, é porque o pai deu uma maior educação. É que o inimigo entrou na vida. Tem um vídeo aí que você vê as mães ensinando as filhas a descer até o chão. Não preservaram a inocência. Hoje em dia a criança está fazendo essas coisas, o pai e a mãe está do lado, está fazendo o quê? Está achando bonito. Fala um palavrão, mano. Por que isso acontece? Vai dando legalidade, o inimigo vai usando. Então, se eu conheço alguma criança desse jeito, eu preciso fazer isso. Ah, mas eu conheço isso. Não, tem que sair esse menino aí. Vai ter que sair. Certo, irmão? Porque a gente enxerga. Quando está perdendo a inocência, a gente enxerga. Então, ataque. Não deixa o inimigo dominar. Vai para cima, ataque, revelação, consagração para a vida dessa criança. E você vai ver o agir de Deus mudar a história da vida dessa criança. Ok? Outro ponto aí que a pessoa não deve ser batizada. Qual outro ponto, pastor? Segundo parágrafo da lei. Não deve ser batizada a pessoa ainda perdida em costumes pagãos. Que costumes são esses? Vícios, práticas imorais e ilícitas. Que prática é essa? Né? A pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa rouba. Né? Eu vou batizar. Prostitui. Vou batizar esse traficante. Porque Deus vai fazer a obra na vida dele. Não. Você vai levar ele para a igreja, você vai pregar para ele, ele vai ter que se arrepender primeiro. Depois que ele se arrepender e largar a vida de pecado, você leva para se batizar. Porque se eu batizo a pessoa fumando, ela vai continuar fumando. Por quê? Porque ela não entendeu que precisa acontecer um arrependimento. Se eu batizo a pessoa bebendo, a pessoa vai continuar bebendo, porque o arrependimento não vai chegar no coração dessa pessoa. Porque na cabeça dela, ela batizou, está tudo certo. Deus já perdoou. Tanto que acontece hoje em dia já, né? A gente vê aí, às vezes no Facebook, um monte de gente sendo batizado, famoso sendo batizado e continuando fazendo a mesma coisa. Hoje à tarde eu vi que o MC Guimê, na Assembleia de Deus, né? Da Cassiane lá, na igreja da Cassiane, ele foi batizado. Aí escolheu a data do aniversário para ser batizado. Nasceu de novo. Pedir agora em buscar o quê? O arrependimento. Agora que é a hora de levantar uma nova criatura. Mas o Guimê não foi por causa disso não, ele foi porque ele se detonou na mídia. Por isso que ele foi fazer merda. Aí não foi merda, ele foi arrependido. Aí agora é ele e Deus. Se arrepender bem, se não se arrepender, meu irmão, vai cair do cavalo. A história a gente já conhece. Não é mais inocente faz tempo. Não é criança. Então vamos lá. Quando a pessoa se batiza nessas condições, é muito mais difícil a pessoa largar o vício. É muito mais difícil a pessoa sair dessa situação. É por isso que precisa ter instrução, é por isso que precisa ter ensinamento. E a igreja nem sempre vai dar conta disso, porque essas dúvidas elas vão aparecendo no dia a dia. É por isso que você como pai tem que ter esse ensinamento, é por isso que você como obreiro tem que ter esse ensinamento, é por isso que você como homem de Deus tem que ter esse ensinamento. Porque quando essas dúvidas surgirem, nem sempre o pastor vai estar lá. Nem sempre a pastora vai estar lá. Você vai estar. Você precisa estar apto, como obreiro, aprovado, de que como quem não tem de que se envergonhar. Para quê? Para falar o evangelho do reino de Deus conforme ele tem que ser ensinado e pregado a todas as nações. Ok? Então, nós já vimos que faltando arrependimento, então, nem se fala. Em vícios, perdida nessa situação, nem se fala. Ok?
Jesus ele não precisava ser batizado. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Mas porque ele assumiu o nosso pecado, ele se batizou, nos dando o para que hoje ninguém falasse, não, mas Jesus não batizou. Né? Então ele se batizou para nos dar um exemplo para o batismo. Certo? Bom, Sebastião, aquela dúvida da idade, legal, eu entendo, está certo. Dentro disso nós já vimos até aqui, de quem não deve ser batizado. Tem alguma? Então, Jesus Cristo ele já nasceu com os nossos pecados? Não. Nasceu inocente. Depois que ele assumiu os nossos pecados. Quando Jesus assumiu os nossos pecados? Quando ele assume o seu ministério, agora eu vou começar. Ele já começa pregando, ele começa ensinando puro e santo. Jesus tinha a sua natureza humana e tinha a sua natureza divina. Quando que Jesus estava curando, transformando, mudando, que natureza ele estava usando? Humana? Divina. Certo? Mas quando ele estava sendo homem, ele estava sendo apenas homem. Apesar dele não pecar, ele assumiu todo o nosso pecado no momento da crucificação. Porque aqui no batismo ele não precisava estar com os pecados. Porque o batismo nós vimos que é uma simbologia. Ele se batizou porque ele sabia que lá na cruz não ia dar para descer para se batizar. Como eu falei, tá? Então aqui no momento simbólico ele se batizou antes de assumir e de pegar os pecados. Por quê? Porque era uma simbologia. E ele estava consciente daquilo que ele estava fazendo. E ele sabia que depois que ele fosse para a crucificação não ia dar para voltar para batizar. Ok? Mas ele assume os nossos pecados no momento da crucificação. Certo? É quando ele fala, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o resgate. Legal? Ok? Então quem pode ser batizado? Eu já estou com dúvida já de quem pode ser batizado agora, né? Todo mundo pode, eu pensei que era tão fácil, era só dar um tibum lá na água e estava tudo certo. Mas agora eu já descobri que a água não tira o pecado. Eu já descobri que não é só entrar na água. Agora eu já estou em dúvida, né, Matheus? Agora eu já nem sei mais se é para batizar ou se não é. Em vez de ajudar, parece que não é. Não, agora ficou fácil. Quem pode, quem deve ser batizado? Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Jesus diz, quem crê, uma condição, e for batizado, duas condições, será salvo. Jesus pôs duas condições. Mas o ladrão na cruz não foi batizado, pastor, mas ele creu. E não teve tempo de se batizar. Aí Deus salvou ele. Caso contrário, eu tendo tempo, eu preciso cumprir o quê? A justiça. Eu preciso ter tanto a primeira quanto a segunda. Porque quem foi que exigiu isso aqui? Foi a igreja? Não. Essa exigência aqui, quem exigiu foi Jesus. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Mas se batismo que Jesus estava falando aqui? Uau! Será que era o de João? Tem 3? Quem disse que o ladrão não foi batizado? Tem 3? O ladrão não foi batizado, arrepia. Na água. O ladrão foi batizado na água. Mas nós vimos que são 3 tipos de batismo. Batismo para o arrependimento, que é simbólico lá na água, certo? Nós temos o batismo com o Espírito Santo e temos o batismo com fogo. Ó, 3 em 1. O ladrão não teve um dos batismos, mas os outros 2 ele teve. Ele se arrependeu ou não se arrependeu? Quando ele olha para o ladrão do lado e diz, não, é interessante. Fica quietinho aí. Melhor você calar a boca. Nós merecemos. Vem comigo. Nós merecemos. Nós fizemos por onde? Ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele crê em Jesus como Salvador da sua vida. Você acha que nesse momento o Espírito Santo deixou ele sozinho? Vou pegar com fogo. Bora. O primeiro que foi salvo, o primeiro que foi salvo, o primeiro que chegou lá, você acha que não foi alcançado? Você acha mesmo que o Espírito Santo ia deixar ele sozinho? Quer dizer, não, esse aí vai. Teve a confirmação ainda, né, pai? Vou deixar nem sentir novo. Teve a confirmação ainda. Jesus falou, ainda hoje estará comigo. Nós vamos entrar junto. Está entendendo?
Então eu preciso tomar cuidado, porque aquilo que os meus olhos veem, nem sempre é o que está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes que eu estou vendo apagado, está pegando fogo. Às vezes que eu acho que está pegando fogo, está apagado. Está entendendo? E a Bíblia diz que aquele homem foi salvo. Jesus não ia quebrar um princípio que foi ele mesmo que estabeleceu. Ele diz, tem que crer. E tem que ser batizado. Mas ele não disse, será com água, será com o Espírito Santo, será com fogo, tem que ser batizado. Qual o batismo maior? Com água ou com o Espírito Santo? Lázaro foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Então não houve o batismo nas águas, mas ele foi batizado com o Espírito Santo. O batismo nas águas é simbólico, assim como o casamento. Qual que é o símbolo do casamento? Aliança. E por que a gente usa aliança? Para que aqueles que não estavam no casamento, aqueles que não viram a cerimônia, vão saber que você é casado. Está entendendo? E no batismo? Quem não te viu ser batizado? Quem não te viu lá? Qual que é a aliança que você tem com Deus? Qual a aliança que vai provar que você foi batizado? O seu testemunho, a sua caminhada com Deus, o jeito que você anda com o Senhor, a sua aliança com Deus, o quanto você é fiel ao seu Deus. Essa é a sua aliança. Tá? Essa é a simbologia de que você foi batizado. Porque tem pessoas que vão conviver com você que não viram o seu batismo. Mas eles vão crer que você é batizado pelas obras de justiça que Deus está operando através da sua vida. Ok? Então, por que eu... Então, pastor, eu não preciso me batizar nada. Se for batizado com o Espírito Santo e tal, não. Tem tempo. Jesus deu o exemplo. E o meu exemplo vai fazer o quê? Para que serve o exemplo? Para ser seguido. Por quê? Porque eu já fiz. Então, para mim, já foi. A partir do momento que você cumpre, para você já era. Só que você está deixando o exemplo, que foi o que Jesus fez. Ele se batizou e deixou exemplo para nós fazermos também. Você tem que deixar exemplo para alguém? Tem alguém lá na sua casa para você deixar de exemplo? Tem alguém no meio da sua família para você deixar de exemplo? Tem alguém no seu trabalho para você deixar de exemplo? Então, assume a responsabilidade que Jesus te deu e faça para deixar o exemplo. Ainda que você seja batizado com o Espírito Santo, ainda que você já tenha sido batizado com fogo, se você não descasar, desça as águas do santo batismo, para que todos vejam o seu arrependimento. O batismo é o princípio da caminhada, mas aí quando a caminhada é invertida, que aconteceu com Paulo, eu para trazer a minha caminhada, Deus ele batiza com o Espírito Santo, com fogo, foi o meu caso. Não, só fui batizado nas águas, depois eu fui teimando, nem Paulo, eu fui de areia, porque Jeová veio, chapou na areia, aí eu levantei, agora eu quero batizar, eu quero nascer de novo, né? Por quê? Porque infelizmente tem casos que Deus precisa agir dessa maneira, ok? Mas Ele não abre mão daquilo que é glória. Os oráculos que estão recebendo agora, nós vamos dar continuidade número 12. Glória. Feche teus olhos. Orar para Jesus de matar ninguém. Orar para o Senhor. O velho mordomo não aprende a nadar. Não dá ruim. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, Deus, nesse lugar. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por ter nos envolvido na presença, Senhor Deus, do teu Espírito. Pai, por nos conceder a graça do batismo. Senhor, por sermos, Senhor, hoje sementes, meu Pai, da fé lançada nessa terra. Pai amado, Pai querido, que os homens, Senhor, te conheçam, que os homens te vejam, Senhor, através da nossa vida. Pai amado, Pai santo, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Senhor, se porventura o velho homem, ó Pai, em algum momento quiser se levantar, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho,
Senhor Deus, que ele venha ser sepultado verdadeiramente. E que venhamos, Senhor, ser levantados em glória, que venhamos ser levantados em autoridade, ó Pai, na tua presença, para que o teu poder, Senhor, seja reconhecido por onde passarmos. Fica conosco, Senhor, que o teu ensinamento, que a tua palavra, que é guardada na tábua dos nossos corações, e que nós vamos nos lembrar, Senhor, no momento certo, no momento oportuno, Senhor, desse ensinamento, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém? Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, com os nossos familiares, hoje e para sempre. Todos digam amém!